Olá, meus amigos e irmãos, que o Eterno abençoe. Qual a importância das 3 festas da peregrinação? Que está escrito também em Zacarias 14, 18, 19, que nós vamos participar no milênio destas 3 festas muito importantes e que elas estão relatadas em Levítico 23. Ela está ali junto, as 3 festas estão ali, que está ligado com a morte do Cordeiro, né? Só que a festa de matizar, as 3 festas são estas: as festas de matizar, que é do pão sem fermento, no dia 15 de Nissan. A festa das semanas, que é a contagem do homem, que nós já iniciamos, estamos ainda contando o homem que está ligado à entrega da Torá, que está contado a primícia, Yeshua é a primícia, foi o primeiro, que foi ressuscitado, está à destra do Pai. E Sukkot, as festas das cabanas, que é das colheitas, que é dos frutos, que é a colheita dos frutos. Então, essas festas, qual a importância? Tem muito significado. Que vocês conhecendo estas festas, principalmente essas 3, existem 7 festas, mas principalmente estas 3 que está contado que nós, aquele que crê na palavra, aquele que crê no Senhor, participará destas 3 festas. Não é? A festa não é do homem, a festa é do Eterno. É um memorial eterno para saber da nossa história. E qual a importância da contagem do homem? Que nós, a partir do dia, né, que a gente vamos começar a entender a importância do homem, que é o primeiro molho. O que é homem? O homem é o primeiro molho, não é? Porque quando se inicia as festas, terminou lá a festa do Pêssar. A Pêssar era um dia 14. É que mesmo em Israel comemora-se no dia que não é certo. Yeshua morreu, mas tudo corrobora para o bem. Tem um povo, eu vou pesquisar aqui, porque eu acho que eu anotei, um povo que eles comemoram como está escrito na palavra. Eles comemoram no dia exato, como está escrito. Eu acho que é os nazarenos, o povo que o povo fala lá, né, como é que fala? Os samaritanos, só que tem outro nome também, outro povo, que eles também comemoram no dia correto. Se eu me lembrar aqui, se eu achar, eu anoto, senão eu deixo na descrição, para quem quiser pesquisar. Tem esses 2 povos que comemoram no dia exato. Como já tem um estudo aí falando o dia correto, qual que é do Pêssar, né? O matizar, só para trazer entendimento, o Pêssar, como eu já falei na outra palavra, o Pêssar começa no dia 14 de Nissan, que a morte do Cordeiro, o dia termina ao entardecer. Então, ao entardecer, se matou o Cordeiro no dia 13. Ao entardecer, matou o Cordeiro. E eles comeram no dia 14, que para eles o dia começa ao entardecer, à noite cai. Eles comeram no dia 14, que no dia 13, ao entardecer, ao anoitecer já era 14. E eles comeram ali o Pêssar no dia 14. E no dia 15, aqui que está escrito aqui em Números 33, o 3 fala assim: eles começaram a jornada de Ramsés no primeiro mês, no 15º dia do primeiro mês, na manhã, depois do Pêssar. Então, depois do Pêssar, na manhã, na noitezinha, na madrugada que ele saiu, que na noite de 14 para 15 é 15. Eles saíram no dia 15. Igualzinho o Cordeiro morreu, Yeshua morreu nesta noite. Para Israel o Pêssar não é feriado, mas o matizar é feriado, no dia 15 é feriado, e eles comemoram como o Pêssar no dia 15, só que no dia 15 é comemorada a festa do pão ázimo. Eles saíram de Ramsés no dia 15, que no dia 14 eles estavam sacrificando o Cordeiro, e no dia 14 comendo o Cordeiro. E aí eles saíram, eles teve que pegar bens, e foi um dia inteiro para adquirir os bens, as riquezas, né, que eles saíram de lá. E eles iam de casa em casa, com certeza levou o dia inteiro, e eles saíram à noitinha. Então, ler a palavra, está tudo escrito.
Está tudo escrito aqui. Nós temos que acreditar no que está escrito. E o que é o Homer? A contagem do Homer que nós estamos já perto do encerramento do dia da contagem do Homer. É muito importante porque diz respeito a Mashiach, que ele foi assunto ao céu, diz respeito à descida do Espírito Santo. Quando ele foi assunto ao céu, ele ficou 40 dias quando ele ressuscitou no Shabat, né, no final do Shabat, e ele ficou 40 dias aqui, ainda nessa terra, ressurreto. E nesse interim, 40 dias, ele foi para o monte e falou. Foi assunto, todos viram ali, tinha uma quantidade de pessoas que viram ele sendo elevado ao céu. E os anjos falaram, o que está olhando? Da mesma forma que ele está indo, ele voltará. E Yeshua prometeu, volte, não saia de lá de Jerusalém, fique lá. Eu vou para o meu Pai e enviarei a Ruach HaKodesh. Nós estamos nessa contagem. É nesta data, tudo se liga, tudo está conectado, a importância de nós estarmos contando para sermos selados pelo Espírito Santo, como ali. E eles voltaram, obedeceram, ficaram ali. E ali no Pentecoste, no dia correto, quando se cumpriu 49 mais 1, os 50 dias o Espírito Santo desceu. E labaredas de fogo, como está escrito em Atos 22, labaredas de fogo desceram e todos ali foram imersos no poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o poder de Deus desceu sobre eles e eles profetizaram e muito poder de Deus e eles fizeram milagres. Nós estamos precisando e nós precisamos desse poder em nós no momento que nós vivemos hoje. Então, qual a importância de contar o homem do que está escrito em Levítico 9? A importância é essa. Depois eu não vou ler para não ficar grande, Levíticos 23, que fala aqui Levítico 23 declara claramente as 3 festas estão aqui. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz. E no 9, eu vou ler aqui para trazer o melhor entendimento e resumir. Vamos ler o que é o homem, que é a contagem do homem. Vamos ler aqui no versículo 9, vou ler desde o princípio. Adonai falou a Moshe, no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano após a saída da terra do Egito. Ele disse que o povo de Israel observem Pessa no tempo designado, no tempo certo. Tem que ser no tempo certo, no dia correto. O Pessa é no dia 14, no dia 15 eles saíram, no dia 15 começa o comer o pão sem fermento. 3. No 14º dia deste mês, ao escurecer, observem-na. Está escrito aqui, no 14º, não é no 15º não, no 14º dia 14 de Nissan, deste mês, ao escurecer, observem. Se for na noite de 14, é 15. Então é 13 para 14. No 14º dia deste mês, ao escurecer, observem-na. É a festa do Pessa. Yeshua participou disso daí. Ele participou do Seder. Que tem gente que eu até achava que era todo mês, era correto a Santa Ceia que fala, né? Não, mas o correto é de ano em ano. O correto é de ano em ano. O Pessa, o Seder de Pessa, que Mashiach participou, ele falou, eu não provarei desse vinho até que eu venha novamente. E ele deu a ordem, participem disso. Quando um familiar nosso morre, a gente vai comemorar, vai lembrar da data, foi no dia 10, eu vou falar que foi no dia 11? Não. Se foi no dia 10, foi no dia 10. Não é verdade? Então, no dia correto, lembrem dele, foi nesse dia 14 de Nissan, que ele morreu. Participe do Seder. Lembre, come o matizar, o pão sem fermento. No dia designado, guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. No 4, Moshe disse ao povo de Israel para celebrar Pessa. Assim, eles observaram Pessa ao escurecer, no 14º dia do mês, no deserto de Sinai. O povo de Israel agiu de acordo com tudo o que Adonai ordenou a Moshe.
Foi o Adonai que ordenou. Não é Moshe, não é coisa de homem, não. Adonai ordenou. Vamos ler mais um pouquinho. Algumas pessoas aqui falam, né, que algumas pessoas foram teve que tocar, morreram, gente teve que enterrar, eles não pôde participar. E eles têm um tal de Pesach Sheni, que é depois de um mês, aí eles fazem novamente para essas pessoas que elas estavam impuras, elas tocou na morte, elas não poderiam participar da festa do Pesach, não é? Aí só depois de um mês, aí tá falando sobre isso. Então, o que eu quero trazer aqui, no entendimento, é a importância disso da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E para saber, tem muitos que começam também do dia errado. Vamos voltar lá a ler o Levítico, é muito importante. O Levítico nos ensina muito bem. Fala assim, como se contar, quando se começa a contar. Então, o Pessa, a gente já sabe quando é o Pessa, 14 de Nissan. 15 começa a festa dos pães asmos. Aí a gente conta 7 dias. O mundo come 7 dias peixe. É para comer pão sem fermento. No dia 15 começa a comer o pão sem fermento e conta-se 7 dias comendo pão sem fermento. Tira todo o fermento de casa. Come 7 dias o pão sem fermento. A partir do dia 15. Acho que dá dia 21, encerra, né? Tem outro ajuntamento. Depois de 21 dias, tem ajuntamento no primeiro dia, é um shabat, pode ser qualquer dia da semana, é um shabat, pode ser na quinta, na quarta, na segunda, é um shabat. Às vezes acontece, coincide de cair no shabat mesmo, mas é um shabat. Cair é dia 15 de Nissan, é um shabat, porque é um shabat festivo, é convocação solene, tem que ir. Quem faltasse, o povo de Israel não fazia parte mais do povo, se não estivesse lá, por motivo justo, que foi, igual eu falei, tocar em um morto, não é uma viagem longa. Então, as coisas do Pai é sagrada, é firme, é segura. Então, conta-se 7 dias comendo pães asmos. E aí, depois desses 7 dias, começa a contar. Contar por quê? Porque nem sempre vai coincidir com o primeiro dia da festa, com o primeiro dia da convocação. Que se cair numa quinta, o dia da convocação, não tem como contar o homem dali. Agora, se cair no shabat, aí no encerramento do shabat, que é o primeiro dia, domingo, aí se começa a contagem do homem. O primeiro dia da contagem do homem é de shabat a shabat. É o que está escrito aqui. Então, por isso que tem que se contar. Porque se cair num dia festivo, que é dia da semana, quinta-feira, não, pelo que está escrito aqui, não pode se contar o primeiro dia. Não se pode contar o homem. O homem se conta de shabat a shabat. Mesmo que é um dia feriado, é um dia feriado, é shabat, mas não. É de shabat a shabat, que dá certo. É de um final do shabat, no escurecer, é o primeiro dia, é domingo. Começa a se contar aí. Foi o primeiro dia, de shabat a shabat. Então, eu vou ler aqui para trazer o entendimento a partir, como a gente já traz o entendimento do Pessa e das festas dos pães asmos, e para saber da contagem do homem que está ligado a essa festa do Pessa e do pães asmos, a contagem do homem que é a primícia, que é como Yeshua morreu. Ele ficou 3 dias, ressuscitou e começou na noite de Shabat, aqui está tudo ligado com Mashiach. Ele morreu na quarta-feira, 14 de Nissan. 3 horas da tarde, ressuscitou 3 dias e 3 noites, dá o quê? No final do Shabat, no Shabat ele ressuscitou. Por isso que no domingo pela manhã as mulheres foram lá. Então, no Shabat, ele é a primícia, ele ressuscitou, o molho ele é o molho, ele é o primeiro molho que foi assunto ao céu. Tudo está ligado na palavra. É um código. Então, no Shabat, no final do Shabat, ele encerrou. No domingo, ele ressuscitou. Começa a contar o homem, 49 dias mais um, que dá 50 dias para a descida da Ruach HaKodesh, para a descida do Espírito Santo. Como foi antes, a entrega da Torá foi da mesma coisa quando eles saíram de lá, de Ramsés.
Contou depois do tempo designado, 49 dias. Nos 50 ele subiu a montanha e o Senhor togou a Torá a Moisés. Entregou a escrita da lei. A Torá, a palavra significa quem é a Torá? Yeshua foi entregue para Moisés. Então vamos ler aqui, que eu acho que já deu para entender do que eu falei da explicação. Então vamos ler. Vamos ler aqui a partir, para trazer entendimento, 32, 23, a partir do 14. Não comam pão, grão seco ou grão verde, até o dia em que levarem uma oferta para seu Deus. Até este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. No 15. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe quer dizer homer, né? É a primícia, é o primeiro fruto. O feixe para ser movido, contem 7 semanas completas. Contem 7 semanas completas. Até o dia seguinte à 7ª semana, contem 50 dias. E então apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Levem pão de seus lares para o movimento. 2 pães, oferta de grãos a Adonai. Aqui está explicado aqui. Isso é o homem. Está interligado a estas festas. Não é a festa de Matizá. A festa das semanas está ligada aqui, ó. A festa de Matizá. E aí depois, como eu interliguei, como está ligado ao primeiro fruto, Machia, a primícia da movimentação. No final do Shabat, no domingo, ele ressuscitou. Ele foi movido. Ele é a primícia. E ele falou, contem. A partir deste dia, 50 dias. 7 semanas completas dá 50 dias. E a Arua vai descer. E foi a entrega da Torá lá no passado. E quando ele foi assunto ao céu, e a Arua vai descer, porque eu enviarei. Então tá tudo conectado. E no final, aqui, lá no final do mês, lá para setembro, é a festa de Sukkot, que é a festa dos frutos. Né? Estão todos maduros, a colheita está tá na hora de fazer a cega. Sukkot está ligada, as 3 festas estão ligadas aqui em Levítico 23. E que nós temos a obrigação de conhecer. Você que serve a Mashiach, que espera ansioso por ele, a primícia. Temos que conhecer sobre essa festa e temos que contar estes dias que diz respeito a ele. Nós celebramos. O correto é todo ano nos lembrarmos de sua morte até que ele venha. Ele não determinou isso? Então nós temos que contar, temos que lembrar, participar do seder, participar do pão sem fermento, que ele é o pão sem fermento. E temos que contar o homem todos os dias e relembrar 7 semanas completas até cair no dia em que a Arua desceu, em que a ortoga da Torá foi entregue. Então, isso é a contagem do homem. Esta é uma festa perpétua do Senhor. Então, está tudo ligado, meus irmãos, e faz parte a contagem do homem para nossa reflexão, preparo para nós recebermos a Arua dentro de nós. Você tem a Arua? Então, prossiga em conhecer. Vamos usar esse poder da Arua, que a Arua veio sobre os discípulos, eles curavam. Eles fizeram coisas como magia. Eles saíram levando a palavra. Então nós temos que esperar esta Arua contar, porque significa Yeshua. Então está tudo interligado. Como está escrito, né, em 1 Coríntios 15. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é essa primícia, ele é a ressurreição. Yeshua ressuscitou no final de Shabat. Não é? Onde se estava já contando, iniciou ali a contagem do homem. Então está interligado e tem a ver. Quem comer este pão, como está escrito em João 6, viverá para sempre.
Muitos podem falar aí que vão ter vida eterna, vamos criar o homem-máquina, mas o único que dá vida eterna é o Mashiach. Sem ele, sinto muito dizer, mas ninguém verá o Pai e ninguém terá vida eterna. Então, esta é a festa das primícias. Esta é a contagem do homem que nós estamos para encerrar. E o dia correto é esse. É esse. Você sabendo o dia 14 de Nissan, você vai encaixar as festas, você não vai ser enganado e você vai estar preparando o dia correto. E é mais ou menos nesta data, tá tudo interligado, que ele virá. Como ele ortogou a Torá, como ele entregou, o Mashiach foi assunto ao Senhor, enviou a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, está tudo conectado, está tudo ligado. As festas do Senhor nós temos que conhecer, nós temos que cumprir as festas do Senhor. Muitos não dão importância, mas se você é fiel ao Senhor, fiel às suas leis, aos seus mandamentos, como você não vai cumprir estas festas que é do Senhor? Não é verdade? E para encerrar, eu vou ler aqui uma passagem que eu deixei anotado. Vamos ver aqui um momento. Os nomes que eu tinha falado é os samaritanos e caraítas. Eles também praticam a contagem do homem após o Shabat. Eles também fazem da maneira que está escrito na Torá, na palavra. Eles fazem da maneira correta, né? Temos que seguir o que está escrito na Torá, na palavra. Esses dois grupos de Israel, que eles são judeu, é só um povo. A gente tem que saber isso, né? Esse povo samaritanos e os caraítas, eles também fazem essa mesma prática, nessa mesma data, como está escrito, não é? E para encerrar, a importância destas 3 festas, eu vou deixar os textos escritos que é importante a gente ler e estudar, não é? A importância desta que fala Iovel, que é a mesma coisa de jubileu, que é o que nós estamos contando, não é? Que é o final, tem o toque das trombetas, festejam, que está em Levíticos 25, né? Que fala o descanso de 49 anos, né? Que o Senhor deu ali, que o Senhor falou para a terra descansar, que está tudo interligado, quer dizer também isso, a festa de jubileu, 49 semanas, 49 anos, a terra. Depois disso, a terra tinha que descansar nos 50 anos, que fala sobre Iovel. Dia de tocar a trombeta, que é dia da expiação, dia de libertar os escravos. Cada um voltava para a sua família, para a sua terra. Mesmo se eles fossem vendidos, eles voltavam para suas posses. Depois desses 49 anos, nos 50 anos, eles eram libertos, que se diz, né? É o jubileu, que é os 50 anos, que é a mesma coisa de Iovel. Então, que é a entrega da liberdade. Vai ser a nossa liberdade também. A entrega da Torá. A Torá significa liberdade. E Yeshua é a Torá. Ele é a liberdade. Ele vai vir, como ele veio, pela remissão dos nossos pecados, como está escrito em Hebreus, se eu não me engano, 9. 10. Ele veio para nos libertar, ele virá a segunda vez no Iovel. Ele virá para nos libertar, aqueles que esperam ansiosamente por ele. Então, tudo está ligado. Pentecostes, né? 50. Pentecoste, 50, não é? Que significa também jubileu. Shavuot, descida da Ruach HaKodesh, não é? Que foi pregado o arrependimento. Quando nós somos batizados, você, eu, nós somos libertos dos nossos pecados. Nós seguimos o Mashiach, não é? O mandamento traduz que ele é seu Deus, que te libertou. E em Atos 2, Shavuot, a entrega da Torá, da descida da Ruach HaKodesh, a liberdade. Comemoramos a liberdade. Nós temos que comemorar Shavuot,
Esses 50 dias, a ascensão de Yeshua ao céu, a descida da Ruach HaKodesh. E vou falar alguns textos, Êxodo 19:4, Êxodo 24, Levítico 25, Êxodo 23, não é? Então, qual é o problema em comemorar o dia errado? Pode se perguntar qual é o problema, só é um dia de diferença. Não contará, não estará celebrando o dia correto. A importância é só essa. Não vai estar celebrando o dia correto. Continuará sendo escravo. Por isso que eles mudam tudo, tempo e época. Porque quando você não faz no dia correto, você continua sendo escravo. E o Senhor nos quer nos libertar. Mas depende de nós nos esforçarmos para cumprir, para conhecer o que é correto. Quando é que começa 14 de Nissan? Como eu já falei, na noite de 13 ao pôr do sol. Na noite de 13 para 14, ao encerramento, ao entardecer do dia 13, começa o dia 14 de Nissan, é o Pessa. Este é o Pessa, é a morte do Cordeiro. E no dia 15, na noite de 14 para 15, no dia 15 de Nissan, ao pôr do sol, comemora a festa dos pães asmos, não é? Que é feriado solene. No feriado no primeiro dia e feriado no sétimo dia. Primeiro dia das festas de pães ázimos, conta 7 dias. No último dia é feriado solene, não importa qual seja o dia. Esta é a festa, esse é o dia certo. Levítico 23, 23. Não é? Como está escrito, o dia certo de Yom Kippur é dia 10. Não, na noite do dia 9, ao entardecer, no dia 9. É dia 10, é o Yom Kippur. E no dia 10 à noite é o encerramento do Yom Kippur. Então, nós temos que entender a palavra com o Criador. O Criador, o Mashiach é judeu. Nós temos que entender pelo menos um pouco da língua do Mashiach, da língua da criação. Nós temos que entender um pouco que um traço, um Yud, quer dizer muita coisa. Então, um pouquinho, eu mesmo não sei praticamente, mas a gente tem que se esforçar para conhecer, para cumprir as suas leis e os seus mandamentos. Como está lá escrito em Zacarias 14, como eu falei no começo, no final, quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, está lá escrito em Zacarias, vai se fender de um lado ao outro. Ele virá nas nuvens e colocará seus pés no Monte das Oliveiras e se fenderá. E ele estará reinando aqui por 1000 anos. E todos vão cumprir isso aqui. Então nós temos, você crê, você é seguidor do Mashiach, você é um escolhido. Então procure conhecer e praticar as festas do Senhor, não as festas mundanas. Não é negócio de Papai Noel, não é negócio de coelhinho da Páscoa. Não, meus irmãos, não sejam enganados. Não continue escravo. Vocês cumprindo isso do mundo que o mundo fala, vocês estão continuando sendo escravo. Vocês não foram libertos ainda. Nós temos que ser libertos. Nós estamos nesse mundo. Mas nós temos aquele que nos pagou, que nos comprou, nos redimiu com preço de sangue. Então, para encerrar, esta é a palavra. Que o Eterno abençoe quem for me ouvir. E estude os textos, vou deixar tudo anotadinho. Estudem, leia a palavra. Não está nessa nova, nessa antiga. Tem textos vários, eu vou deixar também textos lá de Êxodo, vou deixar Atos também. Tem vários textos que falam sobre isso. Nos evangelhos, que Yeshua, o próprio Pessa que está lá narrado, que ele participou do dia correto, e ele foi entregue na noite em que ele foi traído, na noite que o cordeiro era morto lá naquele tempo. Ele mandou seus apóstolos ir lá preparar o ceder, e ele participou do ceder. Na noite comeu o cordeiro ali junto com seu discípulo, lavou os pés dos discípulos, ofereceu o pão e falou, já falando sobre a morte, o que ia acontecer. Participem, lembrem-se desse dia. Não é todo mês.
que nós comemoramos o cedo, que muitos falam a Santa Ceia, é de ano em ano. Lembre-se da morte do Cordeiro, porque ele virá o nosso libertador para nos libertar desse cativeiro. Que o Eterno fale ao coração de quem for me ouvir. Em nome de Yeshua, está para encerrar a contagem do homem. Está para encerrar. Quem sabe eu faço no dia, né, o encerramento, que vai se dar pela contagem, mais ou menos dia 28, que está lá no calendário judaico. Então, que o Eterno abençoe a vida de quem for me ouvir. Que nós possamos lembrar e nesse dia estar conectado, falando, Pai, me encha, derrama a tua arua, o teu selo sobre a minha vida, que eu preciso, Pai. O mundo está tão difícil. Derrame do teu poder sobre mim. É o que eu estarei buscando. Espero que cada um busque a porção dobrada da arua do Espírito, desse poder do Espírito de Deus em nós. Porque você tem, mas nós precisamos ser imersos, estar assim, não só pelo cotovelo, mas nós temos que mergulhar nesta água, na arua, no Espírito de Deus. Em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe.